vamos ter agora um fechamento maravilhoso também com o Jarbas Carvalho e o Ronilson Caracini. Mas antes, quero dar algumas mensagens para vocês aqui, tá? Lembrando, vou colocar na tela aqui para vocês. Cadê? Tá aqui, ó. Pronto. imainfo.com.br. Acesse o site do Instituto Information Management, vai lá em eventos Roadshow e tem lá Belo Horizonte. Semana que vem, sexta-feira, estarei também lá com vocês, fazendo a cobertura do evento. Então, para quem é de Belo Horizonte região, para quem pode se deslocar para Belo Horizonte região, tenho certeza que vão ser momentos maravilhosos. Ah, Wagner, mas eu fui no evento de São Paulo, para que eu vou em BH? Nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Mesmo que você já tenha assistido algumas palestras que podem ser iguais, o que não são, mas quando você assiste mais de uma vez, você acaba adquirindo mais conhecimento ainda, porque você está lendo com uma cabeça que é diferente daquela que leu a anterior. É muito simples. Então, assim, não tem limite de participação. Você pode participar de Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Curitiba, Salvador, não importa. Então, quem tiver disponibilidade, vai lá, vai em Belo Horizonte, vai ser um dia de evento, um dia inteiro de muito conteúdo, de muito networking, pode ter certeza. E, por quem sabe, você será o nosso entrevistado, a nossa entrevistada durante as coberturas que nós realizaremos, não é isso? Então vamos lá, eu já estou aqui nos bastidores com o Ronilson, com o Jarbas, vamos só ver se eles já estão preparados aqui. Se tiverem, eu já coloco eles aqui para a gente já começar. Aí, ó, maravilha! Então vamos lá, quero chamar aqui no palco Ronilson Caracini e Jarbas Carvalho. Bom dia! Bom dia. Maravilha, é um prazer. Bom dia, Ronilson. Bom dia, Jarbas. Bom dia, Jarbas. Vamos fazer o seguinte, como a gente sempre faz aqui, eu gosto daquela perguntinha básica, né? Quem é? Fala pra gente aí um pouquinho. Quem é o Jarbas Carvalho? O Jarbas Carvalho é o pai da Sara, esposo da Tatiane, entusiasta em ganho de eficiência através de aplicação tecnológica no nosso dia. Estou na Volkswagen Caminhões e Ônibus desde 2007, sempre na área da logística. A gente atuou com RPA desde 2019. E aí, nessa trajetória aí, nós participamos da implementação do primeiro RPA, ganhos, assim, até então, inimagináveis. E aí, no meio do caminho, nós achamos a Cognition, na época Symphony, e aí começamos uma história juntos aí com o Ronilson. Aproveito e já passa a bola pro meu amigo, né? Maravilha! E a pergunta também para o Ronilson. Quem é Ronilson Caracini? Todos já conhecem aqui, né, Ronilson? Mas vamos falar aqui, pode ser alguém que tem aqui novo, que não conhece ainda. Muito bom. Bom, primeiro, Wagner, muito obrigado mais uma vez, né, da gente estar participando desse evento aqui online, junto com você, junto com a Information Management, né? Já somos aí parceiros, acredito eu, há mais de 5 anos, né? Já antecipando, vamos estar em BH, a gente gosta muito de privilegiar essa organização de vocês, os eventos de vocês que estão aí espalhados pelo Brasil, sempre trazendo muita informação, muito conteúdo para as pessoas, né, para as organizações. Então, a gente gosta sempre de estar junto com vocês em todos os eventos aí espalhados pelo Brasil. Mandar um abraço para o meu amigo Jarbas. Na verdade, ele é meu cliente, né? Mas já são mais de 4 anos de parceria, já somos mais do que clientes, aí fornecedor, já somos amigos, nessa caminhada, nessa jornada de transformação digital fantástica da Volks Caminhões e Ônibus, e o Jarbas sendo um dos responsáveis aí por essa transformação, né? Bom, para quem não me conhece, primeiro bom dia a todos que estão nos escutando aí, não é?
Eu sou o Ronilson, sou CEO da Cognition, hein? Não tem nada a ver com a empresa anterior, hein? Nós já somos aí, já temos quase 10 anos de mercado, é uma consolidação bem importante. E a Cognition, né, junto comigo aí, a gente tem atuado em grandes clientes no Brasil, na América Latina e no mundo, sempre aí levando inovações, né, com relação aos temas de automação inteligente. Começamos com RPA, agora é APA, então sempre vivendo essas transformações, sempre nos atualizando e sempre trazendo, né, essas atualizações aos nossos clientes, agora IA, agentes, né, que todo mundo está falando. E a gente vai ter a oportunidade, né, através da palestra do Jarbas, de falar um pouco sobre isso, não é? Que eu acho que é a expectativa de muitos que estão aqui, tá bom? Então, um grande abraço a todos e vamos lá nessa jornada aqui junto com vocês. Maravilha, excelente. Então, assim, ó, eu sei que o Jarbas vai compartilhar material. Pode botar na tela de uma vez, Jarbas? Sim, por favor. Pode, né? Ok. Já está na tela. O Bem, palco é seu. primeiro vamos começar, né? Obrigado. Não, nosso tema hoje vai ser sobre o renascimento da automação, né? De RPA a APA, igual o Ronilson comentou. Vai contar um pouquinho do contexto, né? Do que é o RPA e a evolução dele para o APA. E aí, meu nome é Jarvis Monte Carvalho, sou consultor na Volkswagen Caminhões e Ônibus, um dos responsáveis pela implementação do RPA e idealizador do primeiro programa de síntese developer da Volkswagen. Bem, nós começamos a nossa história com o RPA, né, que é Robotic Process Automation. Só que aí com a evolução da tecnologia, o RPA, o R, né, o robô, ele começa a ficar numa seção mais de background e dá lugar para o nosso agente. E aí nós temos, né, o Agent Process Automation. E aí, o que é isso, né? O agente. Se a gente for analisar a, a estrutura, né, da palavra, né, ela vem do latim. E aí, dentre outras coisas, é aquele que age, ou que produz um efeito, né? Se a gente for ver, o RPA ele também produz um efeito, né? O R, né, o robô em si, ele também produz um efeito. E aí, se a gente parar e analisar, pô, qual que é a diferença do robô para o agente, então, já que ambos produzem um efeito? E aí, então, uma amiga minha que ela trabalha aqui junto comigo, deve estar nos assistindo, ela é, dentre outras coisas, agente de turismo. E aí a gente estava conversando sobre esse material, e aí eu não sei se já tiveram a oportunidade de fazer uma visita guiada por uma pessoa que vai te conduzindo ali pelo caminho, e para os mais aventureiros com um mapa na mão. A experiência nesse processo de conhecimento das quais a gente poderia ficar aqui a tarde toda ou a manhã toda filosofando sobre, né? Tem um agente de trânsito, aquela pessoa que lê e interpreta ali o fluxo de veículos numa via, e você tem o traffic light, que sem nenhuma contextualização de volume de carro, apenas amarrado no tempo, ela toma a decisão se segue, se para, esse tipo de coisa. Pegando em específico esse gancho, a gente pode extrapolar para onde atualmente são concentradas as estratégias de manobra do trânsito, né, de fluxo do trânsito. Hoje nós temos algumas capitais uma central que lá tem pessoas que ficam controlando o traffic light, o sinal ou semáforo, né, através de monitores, e tem algumas cidades que já usam a inteligência artificial para poder decidir, controlar
o semáforo. Então, nesse contexto, né, de uma maneira mais metafórica, o que a gente pode entender? Que o agente é aquela parte que pega uma situação complexa, seja um tratamento direto com o usuário, conversar com o usuário, coisa que o RPA ele seria um pouco mais limitado, porque o RPA ele recebe, ele é setado para receber a mensagem sempre da mesma maneira. Então, você colocar um RPA para atender uma pessoa pode ser muito desafiador. E esse desafio ele pode ser superado com a aplicação do agente neste contexto. Então, nós temos uma interação com o usuário que, via de regra, é bem caótica. O usuário final, né, via de regra, dificilmente sabe o que ele quer de uma maneira técnica. E quando nós colocamos o agente para interagir com o usuário, através de processos, né, que são de background dele, né, através do context ground, de um machine learning ou de uma LLM, ele consegue extrair informações desse cenário caótico. E a partir disso ele direciona para um robô, porque ele formata esse input para o robô. E aí, se a gente for evoluir nessa linha de raciocínio, nós teríamos o APR, né, que seria Agentic Process Robotic. Mas nesse contexto, a gente troca o robô por automação. E aí, quando nós fazemos essa troca, nós temos o Agent Process Automation. E aí, nesse contexto todo, é legal, mas como? Como que a gente aplica, né? Então, dentre outras situações, né, dentre outros roles, outros papéis que eu tenho aqui na Volks, eu tenho o papel de ser gestor de acesso ao SAP. E aí um pouco da complexidade desse papel. Eu especificamente sou gestor de perfil do SAP para a logística, e a logística é um dos maiores usuários de SAP na companhia atualmente. E para você ter ideia de tamanho, são entre 1.200 e 1.500 usuários que são disponibilizados entre 30 e 40. Então, assim, a escolha de qual perfil cada um desses 1.200, 1.500 vão usar é quase uma entrevista que a gente faz. Pô, obviamente que com o passar do tempo o cara trabalha na operação. Então, já sei já qual o perfil que o cara vai precisar para aquela atividade. Só que fica inviável uma pessoa só fazer essa entrevista com um monte de gente. Então, temos os usuários que abrem o chamado, e aí a gente vai contar um pouquinho, a gente consegue seccionar os chamados em 3 níveis. O nível C, que é a maioria esmagadora, chega no último levantamento que eu fiz, fica entre 60% e 70%. Então, o gráfico nem está mais ou menos fiel à realidade. Os chamados que feita com critérios. Chamados que têm pouca ou nenhuma informação técnica. Ou seja, o responsável pelo sustento, por esse serviço de atendimento a essa fila, ele precisa de uma informação técnica. E a maioria esmagadora, 60%, 70% dos chamados, vem desse jeito. Preciso de acesso ao SAP. Eu vou liberar acesso ao SAP. Então, o cara que vai pegar esse chamado tem pouquíssima informação relevante para ele. E aí nós temos os chamados do tipo B, que tem alguma informação técnica. Esse tipo de chamado é um chamado que ele pode ser resolvido mais rápido. Eu estou falando mais rápido para o processo iniciar, tá? Tem todo um fluxo de aprovação que ainda não é o nosso foco. Nosso foco é fazer com que o usuário peça certo da primeira vez. Com base nisso, os chamados do tipo B,
eles parcialmente atendem essa necessidade, porque eles já falam uma transação, já dá um usuário de referência. Então, já dá para a pessoa que vai pegar esse chamado começar a trabalhar. Mas ainda assim, dá uma margem enorme de possibilidade de erro, porque nós temos de 30 a 40 perfis que podem conter essa transação específica. Então, assim, acaba que ajuda, mas não ajuda tanto. E temos o chamado do tipo A, que é totalmente técnico. Então, é um chamado que o usuário fala, ó, favor alocar ao usuário XPTO a função Z. Então, só que esse tipo de conhecimento, cara, é deveras complicado para um cara de negócio ter. Mas, assim, para o nosso contexto, eu entendo que existem particularidades de empresas para empresas, mas no contexto da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em específico na logística, se a pessoa tiver esse conhecimento, agiliza o atendimento. E aí, a conclusão que a gente chega é que conhecimento é poder. Só que a gente esbarra num desafio. Como transferir esse conhecimento, que é extremamente técnico, para um cara de negócio, que entende muito bem de micro-run, de layout, de traffic load. Então, como que a gente faz isso? E aí, a gente chega em algumas soluções que hoje já tem. Por exemplo, a gente poderia usar o Copilot, a gente poderia usar o Olhama, pensando numa solução local, a gente poderia usar em outras situações. Entretanto, essas soluções, elas entenderiam o contexto e dariam a resposta para o usuário, e o usuário teria que seguir esse caminho por conta própria, o que ainda assim poderia favorecer o erro. Mas nós temos, atualmente, o Agent Process Automation, onde a gente pega esse conhecimento, coloca no agente o processo para solicitação, então ele já conhece, ele tem esse knowledge de como se faz, como é o processo para solicitação de perfil do SAP, e ele está ligado a uma ou várias automações, o que pode favorecer um atendimento múltiplo, um atendimento simultâneo a vários usuários da área de negócio. E aí, como que é hoje? Né? Então, hoje, na prática, o usuário da área de negócio, ele vai e abre um chamado. Preciso de acesso ao SAP. O rapaz que atende, né, uma pessoa que atende, ela volta a seguinte informação para o usuário: favor informar a função necessária. A função, dependendo do quanto o cara conhece do SAP, eu acredito que ele até vai tentar entender ali quando fala de módulo. Ah, mas a função é função de movimentador de estoque ou de recebimento. Ainda assim, não é o nome que o cara lá, a ponta técnica, né, de TI, vai reconhecer facilmente. Mas tem um tipo de retorno que é mais desconhecido ainda para o cara de negócio, que é favor informar a ZD ou ZC. Um pouco ou... E aí o usuário fica com essa interrogação. E aí? O que é isso? O que eu vou fazer agora? E esse looping, essa troca de comunicação entre a área de suporte que aloca de fato o perfil para o usuário, até entender o que de fato o usuário quer, na média vão 15 dias. Mas existem casos que a gente viu aqui que vara 30 dias. Então, assim, a proposta do agente é ela atuar para diminuir os chamados do tipo C, que consomem bastante tempo, tanto do cara de negócio quanto do AMS, que cuida desse atendimento, para que a gente aumente o percentual dos chamados A. Porque
esse tempo que o AMS está tirando essa dúvida do usuário final é um tempo que ele poderia facilmente investir nos chamados do tipo A. Só que por que, que ele não investe? Porque os chamados do tipo C é a maioria esmagadora e é onde ele vai atuar, porque é onde tem mais chamados. Então, isso acaba atrapalhando, inclusive, a pessoa que tem um conhecimento maior. E aí gera um efeito em cadeia negativo. Porque ela fala, pô, eu tenho esse conhecimento, mas eu sou atendida no mesmo tempo que o cara que não tem conhecimento nenhum, então não, não vejo vantagem, não percebo vantagem em aprender isso. E aí o agente ele entra nessa situação. A gente faz uma entrevista com o usuário para entender a necessidade que o usuário tem. E aí nós montamos esse script e aí montamos também a automação que faz essa abertura de chamado, que é a parte do A, né, do Agent Process Automation. Colocamos tudo dentro de uma ferramenta. Aqui na Volkswagen a gente optou por usar a UiPath. E esse agente, ele faz essa entrevista com o usuário. E aí faz perguntas do tipo, de qual área que você é? Ah, sou da logística. E qual atividade você exerce na logística? Você precisa alterar alguma coisa no SAP ou você só precisa consultar? E ele vai fazendo essa interação com o usuário para então ele chegar no nome técnico que o usuário poderia mandar para o AMS. Aí, só um pouco de contexto também, a AMS, quem que é a AMS? A AMS é a pessoa que pega o chamado, é esse carinha aqui na nossa representação gráfica. E aí, depois dessa entrevista, o chamado que era do tipo C, ele passa a ser do tipo A. Por quê? Já tem o código do usuário e já tem o código Z da função que é necessária para o usuário. Então, a nossa expectativa, e a gente conseguiu implementar isso essa semana, é que os chamados do tipo C, que são originados pela logística, despenquem e a gente consiga uma celeridade no atendimento dos chamados pelo fato de agora a gente estar conseguindo pedir da maneira certa. E aí, qual é o tamanho desse ganho, né? O ganho, lembra, eu tinha comentado que os chamados, eles até transformar um chamado do tipo C no chamado do tipo A, e aí lembrando, né, essa parte é um pedaço desse processo todo de alocação, tem várias outras partes e ainda não é o nosso foco, mas o processo de pedir certo da primeira vez, ele sai de aproximadamente 15 dias para aproximadamente 3 minutos. Então, assim, a nossa expectativa com a aplicação dessa solução é diminuir consideravelmente o tempo de espera para esse tipo de chamadas aqui na logística. E esse é o contexto geral da aplicação do Agent Process Automation aqui na Volkswagen Caminhões e Ônibus até o momento. Né, nós temos ainda um tempo, né? E é esse mundo, né, Jarbas, que a gente tem vivido aí nesses últimos tempos, né? Temos batalhado juntos. É importante também mencionar que para você chegar num conceito, né, para a gente estar junto nesse conceito de visualizar uma mudança, né, para APA e sai de robotic para agentics, né, process automation. Vocês passaram por uma série de transformações dentro da Volks Caminhões e Ônibus, né? Hoje, me confirma, mas eu acho que hoje nós temos aí aproximadamente mais de 600 robôs, né, automações implementadas dentro da Volks Caminhões e Ônibus, em quase na maioria das áreas de negócio, né, da Volks Caminhões. Então, tudo isso, né, tudo isso dá um alicerce muito grande
para que a gente possa, nessa jornada de transformação digital da Volks Caminhões, já ter uma visão muito consolidada e potencializar, então, a automação da Volks Caminhões, já utilizando IA, agentes. Esse é um caso, né? Um exemplo que o Jarbas está trazendo aqui, mas existem vários agentes sendo criados, né? Agentes de notas fiscais de serviços, robôs, agentes de robôs compradores, é, reembolso de despesas. A aplicabilidade disso ela é muito grande, né? E aí é isso que a gente está trabalhando fortemente nesse momento, junto com a Volks Caminhões e Ônibus, tá? Esse é uma excelente apresentação. Eu gosto sempre de trazer, Wagner, eu gosto sempre de trazer. Eu não gosto de falar muito, né? Gosto sim, de falar eu gosto. Tá? Mas nessas oportunidades, o Jarba sabe, nessas oportunidades eu gosto de trazer sempre um cliente, e não é só aqui, né? Nos nossos encontros presenciais também. Eu acho que quem fala mais e com mais propriedade, né, é o cliente, é o nosso parceiro, né? Então, sensacional a apresentação, eu acho que dá pelo menos uma abertura, né, para as pessoas começarem a visualizar as coisas, como elas são, como elas podem ser, né, a partir de agora, e nos colocar, tanto eu, né, como Cognition e como Jarbas, como Volks Caminhões, à disposição para que vocês possam nos chamar, para que a gente possa conversar juntos, né? Até fora daqui, né, né, Wagner? Em alguma reunião, eu tenho certeza que o Jarba sempre está à disposição, eu tenho provado disso aí, né? O Jarba sempre solícito aí e disponível para passar informação desse projeto que hoje é uma grande realidade dentro da Volks Caminhões. Eu até vou contar aqui, me permite, Jarba, a gente até postou isso nas redes sociais, no LinkedIn, etc. O Jarbas criou o RPA Day, né? O RPA Day, que é um evento que foi realizado esse ano, lá na planta de Resende. Nós tínhamos, e é um evento interno, né? Onde nós fomos convidados como fornecedores de serviços da Volks Caminhões, nós somos convidados para ter ali um momento, né? E ajudar esse evento da Volks Caminhões. E eu fiquei surpreso, porque depois de toda uma caminhada de jornada aí de transformação digital da Volks Caminhões, e com mais de 600 automações já realizadas, trazendo um benefício muito importante, né, para a empresa, eles conseguiram colocar 150 pessoas dentro de um auditório, né? Pessoas da organização que buscando também participar do projeto, trazendo oportunidades novas, já nesse conceito, né, de IA, de agentes, proporcionando, né, que a gente pudesse, então, é, levar as oportunidades muito mais além, né, do que nós levamos hoje. Muitas oportunidades elas não iam para frente porque tecnologicamente elas não eram viáveis. E hoje nós sabemos que quase todas as oportunidades que são identificadas dentro de uma organização, bem identificadas dentro de uma organização, elas são passíveis de sofrer uma automação e sofrer, então, essas novas, né, tecnologias, processos de AI e agentes para trazer mais benefício para as organizações e para os nossos clientes, né? Então é assim, é muito conteúdo, né? Para mim, sempre ouvir o Jarbas é um presente, né? Porque ele sempre traz alguma novidade. E isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje na Volks Caminhões como Cognition, né? Junto com a Volks Caminhões. Então, para nós é um grande prazer fazer parte disso, né? Então, agora, o Wagner, acho que a gente pode abrir para perguntas, né? E a gente gastar esse tempo, então,
para ser mais efetivo aí nessa troca de experiências aí, tá? Com o pessoal que está ouvindo. Não, maravilha, excelente. Ó, temos aqui pergunta, vamos lá. A primeira pergunta aqui é Júlia Sadata. Os seus agentes são integrados na própria plataforma de abertura de chamados ou após a abertura? Vocês entram em contato com o solicitante por algum outro canal e alimentam o chamado original? Então, a conexão é feita via RPA, tá? O RPA ele tem um usuário próprio e ele acessa a plataforma, salvo engano, acho que é o Service Center, e ele faz essa abertura como se fosse no usuário dele, e no requisitante ele informa o usuário que interagiu com ele. A própria ferramenta de TI, ela já passa um e-mail para o usuário final, que foi o usuário que fez a interação com a gente. Então, essa comunicação funciona assim: da usuário de negócio, agente, interface do chamado. O robô, a automação fez esse preenchimento lá, essa ferramenta já manda um e-mail automático para o usuário aqui da ponta. Assim funciona. Ah, ok. Quer fazer algum complemento, Nilson? O Não, é isso pessoal tá. mesmo, né? A ideia, quando foi construído isso aí com a Volks Caminhões e na liderança do Jarbas, né? É ter 100% do aproveitamento utilizando o agente, né? Eventualmente, existe aí outras comunicações que podem ser efetuadas, mas o foco é você ter um agente 100% autônomo, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado para disponibilizar dentro da Volks Caminhões. É um agente 100% autônomo. Isso não é só para esse exemplo que o Jarbas trouxe hoje aqui, né? Ele poderia ter trazido outros. Isso serve para todos os agentes que nós estamos criando, não só na Volks Caminhões, tá? Como Cognition, mas também em outros clientes. O foco é ter 100% de agentes autônomos, tá? É importante também, o Wagner, comentar, e eu acho que isso é relevante, tá? Que o Jarbas ele é da área de negócio da Volks Caminhões, né? E nós temos também uma área forte de TI, né? Que tem nos ajudado muito dentro de todo esse contexto. Às vezes é até uma pergunta de alguém, pô, mas na Volks Caminhões é só ali através da área de negócio que o projeto é direcionado? Não. A área de TI ela tem um grande papel aí na organização desse projeto, tá? E tem apoiado muito na execução e na entrega das automações de RPA, agora de APA, de A, agentes. Então, tem nos apoiado muito dentro dessa jornada aí, junto com a Volks Caminhões de Ônibus, né? Uma atuação muito importante da área de TI da Volks Caminhões de Ônibus, tá? Maravilha. Vamos lá, tem aqui. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu abrir aqui, ó. A Gil. Não, tô ficando cego, hein, Gil? Tô ficando cego. A Giulia Salada. Se o solicitante responder ao e-mail enviado pelo agente com informações insuficientes, ele responde o e-mail solicitando novas informações? Não sei se o Não, Jabas. Aí, tá aí. O ouvi, Jarbas parece que. Ah, voltou. botei. Não, então, a comunicação do agente com o usuário final é via interface. Então, não tem troca de e-mail do usuário com o agente. É uma interface, a gente usou o apps da UiPath. Então, o usuário não tem que responder por e-mail o agente. Ele interage como se fosse no Teams, é, é parecido, inclusive, só que não é no Teams, é um apps da UiPath e ele já vai interagindo ali. Qual que é o mecanismo de contorno, né?
eventualmente o usuário pode informar algo que não faça sentido ou alguma coisa do tipo, e o agente possa iniciar um processo automático de abertura de perfil de maneira equivocada. Esse ponto a gente contorna na validação disso por um humano. Então, o propósito do agente é fazer com que os chamados do tipo C virem chamados do tipo A, que é com informações técnicas que facilitem a vida do MS. Entretanto, se ocorrer qualquer falha nesse processo e gerar um chamado que não faça sentido, exemplo, um cara de finanças vai pedir um perfil de inventário de logística. Não faz sentido isso. Na hora de aprovação dessa solicitação, aí é um humano que entra na jogada e aí define, não faz sentido, não vou aprovar. Aí a gente está vendo como que a gente vai desenhar isso. Mas a gente vai precisar pegar todos os chamados que foram reprovados, que foram abertos pelo agente, para a gente poder reestruturar o prompt para que esse tipo de coisa não aconteça. É. Hoje você tem uma integração humano trabalhador humano e trabalhador digital extremamente possível pelas tecnologias que estão disponíveis no mercado, né? E o interessante na Volks Caminhões e outras organizações também que a gente tem acompanhado, né? Você consegue fazer a integração e a junção de várias tecnologias para atingir o objetivo final, né? Então, essa interação também com o humano, né, o Jarbas, através das tecnologias disponíveis hoje, elas são extremamente viáveis, né? Aliás, isso é uma constante hoje em dia, né? A integração do trabalhador digital com o trabalhador humano. Então, essa interação aí, ela faz parte desse processo implementado dentro da Volks Caminhões, né? Tudo Fantástico. Tem necessário. mais, hein? Tem mais aqui, vamos lá, tem mais perguntas. Zandra, como é feito esta interação entre TI e negócios? Como são mapeadas e priorizadas as demandas de automação? Tá, atualmente, Agora eu vou falar antes do Jarbas, porque senão ele só ele fala aí, né? Tá ficando cansado já. Primeiro ponto é um ponto importante, e aí o Jarbas complementa depois. O primeiro ponto importante é o seguinte: a identificação de oportunidades ela é feita porque hoje há uma disseminação do conceito de automação inteligente dentro da Volks muito bem definida. Isso é um ponto importante que precisa ser trazido aqui. Então, a Volks Caminhões e Ônibus, em suas diversas áreas, não só de TI, da área de negócio, né, eles vivem isso. Então, eles são incentivados a trazer oportunidades para que sejam desenvolvidas e implementadas dentro da organização. Esse conceito, né, que foi, inclusive, disseminado através de treinamentos que o Jarbas desenvolve, junto com auxílio de TI, dentro da Volks Caminhões, são treinamentos mensais que são desenvolvidos para os funcionários da Volks Caminhões, não só passando o que é o conceito dessa jornada de transformação, mas também ensinando, né, os funcionários a desenvolverem automações. Então, isso está muito disseminado dentro da Volks Caminhões e as oportunidades elas surgem, elas vão surgindo. E dentro da tecnologia hoje utilizada, né, de automação da Volks Caminhões e Ônibus, né, existe uma ferramenta onde você faz o ingresso dessas oportunidades e você, né, Jarbas, tanto identifica a oportunidade como já entra num nível, né, de benefício, né, de um macro business case. Então, o que aquela oportunidade vai trazer de benefícios quantitativos e qualitativos para Volks Caminhões e Ônibus?
Então, esse é um processo já extremamente definido, provado e que está funcionando dentro da Volks Caminhões. Agora, existe um novo braço aí que a gente está trabalhando, que é já a identificação de oportunidades, já com a visão de IA e agentes, né? E fora isso também, ter uma visão retroativa para aquilo que foi implementado com o RPA, com automação inteligente, né, e que já está implementado, já está em produção, o que dentro desses desenvolvimentos, dessas automações, podem também ser potencializadas utilizando IA e agentes. Então, hoje, a gente tem dois braços, né, de identificação de oportunidades dentro da Volks Caminhões. Oportunidades de automação utilizando RPA, e já a identificação de oportunidades utilizando APA, né, que já é o novo conceito de agente dentro desse processo de automação. Processo muito bem definido e muito bem estruturado, e que a cada dia surgem mais oportunidades. O backlog hoje da Volks Caminhões de ônibus, ela é um backlog muito importante, né? Tanto que a gente tem lá hoje uma equipe dedicada, né? A Cognite tem uma equipe dedicada dentro da Volks Caminhões para auxiliar, né, no desenvolvimento desse backlog que a cada dia cresce mais, trazendo mais qualidade, mais benefícios, tanto quantitativos como qualitativos dentro da organização, né, Jarbas? Exatamente, Ronilson. Assim, essa estrutura toda, né, que o Ronilson colocou, a gente procura priorizar o FIFO. Entretanto, às vezes um processo é mais estratégico do que outro, tem um efeito de retorno maior, e aí acaba ele furando a fila ali em algum momento. Mas esses casos são assim, muito pequenos, mas existe essa possibilidade. E de regra a gente tenta seguir o FIFO e balizar com retorno, né? Então, assim, tem um processo que ele entrou primeiro, mas o ganho dele é muito pequeno, vai afetar uma, duas pessoas, né? Uma área muito pequena. A gente começa a analisar outros contextos, né? Um processo que afeta mais pessoas, ou que tem um ganho maior na questão de qualidade, esse tipo de qualidade do retorno, né, daquele processo. Então a gente procura avaliar isso aí também, tá? Ótimo. Tem mais aqui, ó. Vamos lá. A Márcia Andrade. Na opinião de vocês, quais áreas dentro da organização mais se beneficiam primeiro com o APA? E quais ainda vão demorar para amadurecer? Cara, vou te falar que, assim, as áreas que têm os dados mais estruturados, essas vão se beneficiar primeiro. Porque qual foi o nosso trabalho de casa? Isso aí eu tô mostrando para vocês o que aconteceu nas último mês, vai. Mas teve todo um trabalho de eu montar, pegar todos os perfis, todas as transações, falar, esse perfil serve para isso, esse não pode aquilo. Depois montar um prompt, colocar dentro do agente da IPF, testar. Então, assim, as áreas que já tem, e isso é muito difícil, tá? Sendo muito sincero com vocês, é muito difícil ter os dados estruturados da maneira que seja fácil de uma inteligência artificial trabalhar com esses dados. Tá? Teve um colega meu, eu trabalho numa outra área aqui dentro, e ele até tem o dado bem estruturado. Só que até então, a tecnologia que a gente estava disponível De vez em, de vez em e quando dá uma aí travadinha. é, é, é chuva. É. E aí a tecnologia evoluiu. E aí agora a gente consegue colocar esse tipo de documento para a inteligência artificial ler. Então, assim, no meu caso, eu optei por colocar todo esse conhecimento num CSV, que é o que eu sabia que ia ser mais fácil de ler,
e a partir daí aplicar a inteligência artificial. Então, respondendo a pergunta de maneira bem sintética, as áreas que já têm os dados estruturados, essas têm possibilidade de usar primeiro, de se beneficiar primeiro, do que outras que ainda não têm os dados estruturados. Mesmo assim, é passível de você criar, né? Tem esse ponto do Jarbas que é fundamental, isso é, e a gente tem provado disso, é fundamental a organização dos dados, as áreas que já estão preparadas para isso. Mas, assim, complementando a resposta do Jarbas, né, a gente tem dentro das áreas de uma empresa, toda a área de back-office. Toda a área de back-office ela continua, né, com um potencial muito grande de você implementar o APA, né? De você implementar IA, agentes, né? Automações, continua, isso aí continua, né? Então, você passando aí por toda a área financeira, recursos humanos, compras, impostos, área fiscal, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, enfim, todas essas áreas passíveis de você realizar uma implementação. Existe ainda muito potencial. Existem muitas oportunidades que ficaram pelo caminho, não é? Muitas oportunidades identificadas que, como eu disse para vocês, né, a tecnologia ainda não permitia, né, que a gente avançasse, né, em algumas automações. Então, muitas ficaram pelo caminho, que estão sendo resgatadas agora, que vão trazer um benefício enorme para todas essas áreas que eu mencionei. É importante também falar para todos vocês que automação inteligente e agentes, você é importante também dentro da organização ter uma visão de procurar oportunidades, né, em processos core do negócio, né, que muitas vezes fica de lado. Então, a gente tem dado esse olhar, né, com esse cuidado de procurar oportunidades em processos core da organização. Esses, comprovadamente, a gente tem experiência nisso, é o que trazem a maior quantidade de benefício para a organização, tanto qualitativo como quantitativo, principalmente. Tá? Então, ter uma visão, e é factível a implementação de agentes dentro desses processos, procurar oportunidades dentro do processo core das organizações. Ótimo, vamos lá, e tem mais ainda. Ó, Zandra, quanto ao evento realizado, qual foi o público? Como foi a abordagem para engajar e criar uma cultura de automação? É, Pode falar, Jarbas, vai, pode não vai, começar você, segue aí. complemento. Não, Tá não, bom. foi uma experiência muito interessante, né? É, os participantes, como eu disse, né? Eu acredito que você esteja perguntando do RPA Day, né? Que nós fizemos na Volks Caminhões. É um evento interno, né? Que teve três braços aí, né? O primeiro braço foi a Volks Caminhões, o segundo braço fomos nós, a Cognition, né? Como fornecedora de serviços de automação inteligente, IA, agentes, etc. E terceiro, a dona da ferramenta, que foi a UiPath. Então, foram essas três braços que uniram força para a realização desse evento, não é? Um evento em Resende, na planta de Resende, no Rio de Janeiro, e um evento aqui em São Paulo, no Jabaquara. A organização ela foi majoritariamente executada pela Volks Caminhões, não é? O engajamento interno, as comunicações, etc. Os participantes foram das mais diversas áreas da organização, não é? Principalmente, né, aquelas que ainda não estavam tão engajadas no processo e gostariam de estar engajadas, trazendo as suas oportunidades, né? Um tema muito importante foi a apresentação de cases de sucesso dentro da Volks Caminhões, trazidas
pelas próprias pessoas, né, que desenvolveram, que foram impactadas dentro da Volks Caminhões por essas automações, né? Então, elas mesmo apresentaram as automações e isso gerou uma motivação extra, né, dentro do evento, porque as pessoas que foram impactadas, trazendo ali que mudaram a vida ali do departamento, mudaram a vida de algumas pessoas que extrapolavam seus trabalhos depois de horário, etc., etc., e que foram impactadas tremendamente, né? Então, e um outro ponto para encerrar, eu vou deixar o Jarbas falar um pouco, é a alta gestão, tanto ali da área de negócio, né, como da área de TI, trazendo o quanto é importante esse projeto para Volks Caminhões e Ônibus e engajando ainda mais as pessoas. Então, na parte da manhã foi um momento aí de apresentações, de como o projeto estava organizado, quantidade de automações realizadas, as pessoas apresentando que foram impactadas, né, as automações que foram impactadas, etc., etc. E à tarde nós fizemos um trabalho aí, mão mesmo, né, ali mãos à obra ali, junto com todas as pessoas que se propuseram a trazer oportunidades. Então, nós tínhamos, do lado da Cognition, analistas funcionais, né, analistas de negócios, sentados estrategicamente em mesas que foram distribuídas ali, mesas, acho que tinham cinco ou seis mesas, com 5 pessoas, 6 pessoas, o Jarbas me corrige se eu estiver equivocado, cada uma delas um funcionário da Cognition, um analista de negócio, para que pudesse captar as oportunidades e já incluir diretamente no sistema, e isso já fazer parte de um backlog de implementação. Então, ali, o Jarbas, quantas foram ali só num dia de evento com todas essas pessoas, né? Quantas oportunidades foram identificadas ali só num dia de trabalho? Salvo engano, acho que foram uns 60 no todo, né? Nos 2 dias. Aí deve ter dado uns 30, 40 ali em cada dia, né? Então foram de 60 a 80 iniciativas. Assim, esse trabalho foi só possível porque ele foi feito esse ano, e aí só lembrando, a gente começou em 2019. Então, assim, são 6 anos, e aí, igual você comentou, a cultura, né? A cultura a gente não muda de um dia para o outro, né? Leva-se bastante tempo. As pessoas não engajam se não tem resultado, então, durante todo esse tempo, a gente passou gerando resultados, o trabalho de back-office, gerando resultado para então expor os resultados, e aí a gente foi para uma ação mais ampla, né? A gente percebia que tinha áreas na companhia que, apesar desse tempo, ainda tinham escutado pouco falar de RPA, ou às vezes nem sabia o que era RPA. Então aí foi esse trabalho de, vem cá, vou te mostrar, a gente tem 2 tipos de RPA, e aí, para o nosso público aqui, a gente tem automações atendidas e não atendidas hoje, rodando dentro do mesmo ambiente que a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então, e as pessoas não tinham conhecimento disso. Então a gente foi um trabalho mais de divulgação ali no one-on-one. E aí teve um ponto importante que o Ronilson comentou, que foi o engajamento do C-Level. Então, assim, o nosso C-Level hoje tem um objetivo associado ao uso do RPA em suas áreas. E aí, quando a gente expôs a questão do RPA Day, foi recebido de uma maneira muito positiva, porque tinham áreas que já tinham, naquela época, já batido o objetivo, mas tinham outras áreas que ainda estavam muito no início. E através desse trabalho, a gente conseguiu alavancar e a gente conseguiu alcançar essas áreas. Então, esse é um outro ponto também muito relevante na aplicação da ferramenta no cotidiano. Maravilha. Para a gente fechar aqui, gente, tem aqui mais uma, tem a pergunta do Carlos Ferreira.
Em pensamento de uso da plataforma do Power Automate, Power Platform, haveria um agente de IA ideal para extração de dados em fatura ou notas fiscais? O que a Assim, gente tem, o que a gente pode falar, James. pode seguir, fica à vontade, acho que vai colaborar mais. Sim. O que a gente a gente pode responder isso com propriedade, porque a Cognition ela trabalha com todas as tecnologias, tá? Ela não trabalha só com uma tecnologia. Então, ela trabalha com Python, Power Automate, Blue Prism, Automationware, UiPath, né? Na Volks Caminhões, especificamente, a gente trabalha com UiPath, né? Em outras empresas, né, a gente tem, por exemplo, na Redditor, a gente tem Blue Prism e tem Power Automate, né? E estamos desenvolvendo agentes, né, voltados para Power Automate, né? Então, todas as tecnologias, elas são passíveis de você construir um agente, todas, né? Algumas totalmente carreira solo, né? Como a OIPF, por exemplo, e algumas outras tendo que unir algumas outras tecnologias para chegar no objetivo final, né? Como processo, a gente tem muito bem definido, né, essa questão de notas fiscais. Não sei se essa é o processo especificamente que está sendo perguntado, mas um processo que hoje é um calo nas empresas é você buscar as notas fiscais nas prefeituras de todos os estados, dos municípios dentro de cada estado, que hoje modificam, né, layout, etc. E a gente tem isso muito bem definido, o processo dentro da cabeça. A tecnologia que ela vai ser utilizada, né, é um complemento. Então, a gente já tem isso, por exemplo, definido em UiPath, já tem em Blue Prism, já disponível. Tá? E Power Automate, a gente constrói dentro dos clientes que só tem Power Automate, né? Que solicitam esta demanda. Então, sendo muito bem direto, é possível, com certeza. Hoje a plataforma da Microsoft ela tem crescido, tem sido uma realidade também dentro das organizações, né? E com potencial de desenvolvimento não só deste agente, mas de outros agentes também. É claro que existem tecnologias que facilitam mais o desenvolvimento, a otimização da entrega, a rapidez da entrega, etc, etc. Mas hoje, nessas plataformas que eu comentei aqui, que a Cognition trabalha, tem torres de expertise dentro da nossa empresa de cada uma dessas tecnologias, e temos clientes, né, em cada uma dessas tecnologias, é possível sim ser desenvolvido esses agentes, com certeza. Excelente, Respondi. gente. Se não respondi o que a Sandra, né? Sandra, se eu não me engano, não sei Deixa eu quem o ver, nome, vou ver aqui agora. Peraí. é, mas a gente deixar, né, o Wagner, deixar aqui os nossos contatos, deixar o contato do Jarbas, da Volks Caminhões e Ônibus, deixar o meu contato da Cognition, né? Lembrando que a Cognition é uma empresa, né? Eu não quis falar muito institucionalmente da empresa, porque eu reservei o tempo exatamente para a gente passar conteúdo para todo mundo, e respeito também das pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, né? Mas a Cognition é uma empresa presente em todo o Brasil, presente na América Latina, Estados Unidos, Europa, tá? Muito com foco em todas as atividades, né, que são relacionadas à automação inteligente, agora entrando muito forte em toda essa parte de IA, de agentes, já desenvolvendo isso com os nossos clientes, né? Prova disso é o exemplo da Volks Caminhões e Ônibus.
Então, assim, se a gente não respondeu uma pergunta exatamente como a pessoa estava esperando, eu passei os meus contatos aqui, o Jarbas passou o dele também. A gente está totalmente à disposição para fazer uma reunião, para entrar em maiores detalhes, né? E deixar vocês bem inteirados e posicionados com relação a essas mudanças que estão acontecendo hoje nessas transformações digitais das grandes organizações. Maravilha. Jarbas, então assim, gente, ó, quero deixar aqui primeiro, né, a minha gratidão por vocês, né, sempre conosco nos projetos presenciais, nos projetos digitais. É um prazer, em nome da Beninfo, do Instituto Information Management, tá? Mas antes da gente fechar, eu quero também fazer aqui, tem mais perguntas aqui. Eu acho que dá tempo de a gente fazer mais uma? Vamos lá. Vamos lá então, aqui, ó. O Carlos mandou primeiro, eu já perguntei. O Tiago Lorancini, Jarbas, como convencer a liderança para a realização do RPA Day? Estavam abertos à iniciativa? Como foi convencê-los que isso teria um impacto positivo e financeiro para a empresa? O gancho foi. é, assim, a gente fez esse RPAD esse ano, igual eu comentei. Então, assim, não foi um evento para apresentar o RPA para a companhia como um todo. Foi muito pelo contrário, foi para apresentar os resultados e, através dos resultados, incentivar novas pessoas a usarem, tá? Aí teve alguns casos muito curiosos que nós levamos exemplos de Citizen Developer, que é o cara da área de negócio, que fez o curso, e ele aplicou a automação dele lá. Era um cara que ele fazia uma atividade específica lá, e aí ele só postou no LinkedIn que já estava fazendo curso, que tinha automatizado uma área específica, e aí ele recebeu o convite para poder participar de processos para desenvolvedor de RPA. E aí ele contou isso lá para o público das 150 pessoas. Falei assim, nossa, que legal, olha só, tá me abrindo uma área em uma coisa que eu fiz para resolver o meu dia aqui. Aí teve outro caso também muito icônico, que foi um dos primeiros, igual o Ronilson comentou, hoje a gente está com todas as nossas ideias, elas têm tipo um chassi. E a gente chama de ID, atualmente está no 594, eu acho. Mas levamos um dos primeiros, ID 26, para quem está no 500 e pouco, né? ID 26 foi lá no início da história. E ele está ativo até hoje. E era uma atividade que a pessoa ficava, tipo, 3 pessoas ficavam quase o final de semana. Então a gente levou essas pessoas para poder contar para os colegas o ganho que o RPA deu na vida delas. E aí falando na vida, não só na carreira, não só ali naquela atividade específica. Então isso favoreceu absurdamente a receptividade, além, é óbvio, do C-Level ter esse objetivo de aplicação do RPA na área. Uhum. Então, assim, são esses conjuntos de elementos que favoreceram a gente chegar e o evento tomar a proporção que tomou. Maravilha, gente. Uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante que o Jarbas tocou aí, não era um dia para gente falar e mostrar o que era o projeto, organizar o que era o projeto, não é? Porque esse projeto está desde 2019. Então, para você colocar 150 pessoas dentro do auditório, sendo que você já tem mais de 5 anos de projeto dentro da organização e ainda motivar as pessoas a estarem dentro de uma sala, né, para trocar ideias, trazer sugestões, identificar oportunidades, cara, o projeto aí, esse evento foi realmente um sucesso. É importante lembrar que isso é um evento de identificação de oportunidades de um projeto que já existe e já tem uma maturidade importante. Então, o que que o Jarbas, né, TI, a organização pensou? Vamos dar um choque na turma aí, vamos trazer mais coisa. Então, esse foi o grande objetivo. Existem empresas que estão começando.
E aí nós, o Wagner, temos da Cognition, nós temos um projeto que a gente passa 2, 3 horas na empresa e a gente chama de showcase, né? Que é aquelas pessoas, aquelas empresas que estão começando. E a gente sai é, desse dia, dessas 3 horas, já com algumas aí, não sei, 30, 40 oportunidades identificadas, já algumas priorizadas, porque a gente tem uma metodologia de uso, né? E é algo que a gente está oferecendo para os clientes sem custo, né? Então, a gente faz para os nossos clientes e para novos clientes também, potenciais novos clientes, sem nenhum custo. É só a gente organizar uma agenda e a gente vai estar presente para ajudar as empresas a organizar e a identificar essas novas oportunidades, tá? A gente chama de, são Maravilha. 3 horas, a gente chama de showcase. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas, entre em contato com a gente para a gente organizar as agendas e poder ajudar as empresas nesse início. Então, a Volks Caminhões já estava com água passando embaixo da ponte há muito tempo e colocou 150 pessoas dentro de uma sala, né? Então a gente sabe que pessoas novas também que querem identificar oportunidades para acelerar o seu pipeline de automação, pode contar com a gente aí também. Que maravilha, excelente. Aproveita, Ronilson. Eu não sei se você chegou a falar os contatos. O Jarbas já passou o contato, já coloquei no chat para a turma. É... O Jaiba já está quase trabalhando em marketing, saindo de Ah, logística e indo para o marketing já. seu também, o seu também está aqui. Nossa, bobiei. Peraí, vou botar o do Jarbas também, gente. E Comi as mosca. pessoas podem me achar, né, no WhatsApp, por esse telefone, né, que você, por favor, disponibiliza aí para todo mundo, Wagner. Já Pode me coloquei. encontrar pode me encontrar no LinkedIn também, as postagens que eu faço, Ronilson Caracini, tá? E por e-mail, a gente está aí totalmente disponível para bater um papo e mais em detalhe, né, e mais particular, tá bom? Que maravilha. Ronilson Jarbas, gratidão por ter aceito estar conosco hoje, né? Tá todo mundo agora já ansioso para almoçar, tô liberando vocês aqui, tá? É isso E o aí. seguinte, vocês vão estar em Belo Horizonte, ô Ronilson? Vamos sim, vamos Vão? estar lá. Somos A gente se encontra lá, patrocinadores ué. do evento, inclusive. Somos patrocinadores, nos encontramos lá. Com certeza, passarei no stand, como sempre eu faço ali, para entrevistar vocês, bater um papo dessa cobertura que nós faremos, combinado? E já quero falar que lá em BH, nós vamos ter aqui, como nós tivemos a Volks Caminhões e Ônibus, lá nós vamos ter a Stellantis, que também é nosso cliente já há muito tempo, Que bacana. e eles vão estar dividindo o palco com a gente na apresentação lá de BH, tá? Que maravilha, excelente. Dando um spoiler aí. Então, se você é da região de Belo Horizonte ou pode se locomover para Belo Horizonte, tá? Vai lá, vai ser um prazer. Além de você bater um papo com esses feras, você vai poder também adquirir conhecimento, fazer networking e por aí só crescimento. Ronilson e Jarba, sucesso, ótima semana para vocês e até BH. Grande abraço, até lá. Valeu, obrigado, Tchau, tchau, pessoal. muito obrigado.